bem-vindos à série FCH Trajetórias, uma iniciativa que explora as jornadas de egressos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Hoje nós temos o prazer de destacar André Marenco, cientista político e docente, e agradecemos imensamente ao professor por compartilhar sua trajetória conosco. O professor Marenco, com um vasto currículo, começou na academia com a graduação em Ciências Sociais, progredindo para o mestrado e doutorado em Ciência Política, todos na URGS. Após o mestrado, iniciou sua carreira docente também na URGS, onde permanece até hoje, além de ser um dos fundadores do curso de bacharelado em Políticas Públicas e do programa de pós-graduação homônimo. Atualmente, também coordena o NCT de Qualidade de Governo em Políticas Públicas para Desenvolvimento Sustentável, Qualigov, e também participa do GovBunic e do NUPERGS da URGS. Além disso, também foi coordenador da área de Ciência Política IRI da CAPES entre 2011 e 2018 e membro titular do Conselho Técnico Científico da Educação Superior neste mesmo período. Professor Marenco, é um prazer, estar aqui contigo. Professor extremamente, com um vasto currículo, chega até a dar um nervoso de entrevistar. A gente vai começar por questões mais básicas, da questão da infância, adolescência. Eu queria que tu nos contasse sobre a tua infância, sobre a influência dos teus pais, como que era, o Marenco criança, Marenco adolescente, que papel que os teus pais desempenharam na tua escolha pelo caminho acadêmico, como é que foi, esse crescimento do Marenco? Bom, em primeiro lugar, Jéssica, Alana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, agradeço as generosas palavras em relação ao meu currículo, à minha trajetória. Em relação à infância e a influência dela na trajetória posterior, eu nasci numa cidade chamada Tupanciretã. É uma cidade que fica no centro do estado, próximo a Santa Maria. Tupanciretã, em Tupi, quer dizer Terra da Mãe de Deus. E eu diria que tem duas influências muito marcantes da minha infância em relação ao que eu faço até hoje, ou o que eu fiz até hoje. Em primeiro lugar, meus pais. Meu pai tinha educação, ensino médio, a minha mãe ensino fundamental, mas eles foram muito enfáticos em relação à educação, a necessidade de educação, de educar, de aprender, de estudar, etc. A minha mãe, antes de eu me alfabetizar, ela lia para mim, tinha uma enciclopédia na época chamada Tesouros da Juventude. Então ela todo dia ficava, lia. Então houve uma influência dos pais muito forte nessa coisa da educação. Isso é uma coisa muito marcante para mim na infância. Há um segundo fator muito importante, tanto quanto talvez, que foi o seguinte: eu sou de uma família de 4 irmãos, tenho eu e mais 3, e eu sou o mais jovem, com diferenças de idade bem grandes. A minha irmã mais jovem é 11 anos mais velha do que eu, e os outros irmãos 20 anos. Então, quando eu era criança, meu irmão, por exemplo, mais velho, inclusive já tinha saído de Tupanciretã, já estava em Porto Alegre, veio estudou no Colégio Júlio de Castilhos, na época um colégio muito tradicional, isso aí é final dos anos 60, e ele começou a participar, estávamos numa ditadura, e ele se engajou fortemente em grupos de esquerda que naquele momento lutavam contra a ditadura. E a esquerda, achava que era possível derrubar uma ditadura militar como aquela com uns 38 e umas garruchas, Ou seja, adotou como estratégia a luta armada. O meu irmão engajou-se num daqueles grupos, teve um tempo exilado no Chile, ali no início do governo Salvador Allende. Depois ele voltou, e logo depois que ele voltou ele foi preso. Foi preso político, em 1971. Era uma época muito difícil, é o auge da ditadura, de repressões, torturas, mortes, etc.
Obviamente, os órgãos de repressão eles não comunicavam às pessoas, as famílias que tinham sido presos, ao contrário, diziam, não sei de nada. Então, era um momento em que o papel das famílias era muito fundamental para a sobrevivência das pessoas, né? E aí a minha mãe, que foi a pessoa assim, que se engajou muito fortemente, ela saiu de Tupanciretã para Porto Alegre, para São Paulo, né? Porque eram as famílias que tinham que ir atrás, né? Bater na porta, né? Das autoridades, enfim, dos órgãos, tudo mais. Eu lembro, eu tinha 8 anos, a vez que eu fui no DOPS, para quem é mais novo, o DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social, que era o órgão carregado da repressão. Ele ocupava todo o prédio que é atualmente do Palácio da Polícia. Então, um ambiente assim muito pesado, policiais de metralhadora, coisa, né, muito barra pesada. Enfim, então foi um momento, né, que impactou muito a família. Eu não entendia aquilo, eu tinha 8, 9 anos, não entendia o que exatamente era aquilo. Mas, como eu vou mostrar, isso foi algo muito decisivo na minha trajetória pessoal. Talvez um primeiro momento assim de reflexão política tenha ocorrido um pouco depois, no ano de 1974. Ali tem 2 episódios. Eu tinha um radinho de pilha. O meu irmão ficou preso um tempo aqui em Porto Alegre, mas a maior parte do tempo em São Paulo. Mas eu tinha um radinho de pilha e eu lembro que um dia, 25 de abril de 1974, ligando de manhã cedo o radinho para ouvir as notícias, eu vi a notícia da Revolução dos Cravos em Portugal. Para mim foi uma coisa assim, uma das mais longas ditaduras do século XX, caindo, enfim, que me chamou muito a atenção. E logo depois, ainda naquele ano, outro episódio que me chamou a atenção para a política foram as eleições em novembro, né? O Brasil tem essas singularidades, era uma ditadura, mas tinham eleições, não para presidente, não para governador, não para prefeitos de capitais, mas para o Senado, para deputados estaduais, federais e para cidades pequenas. Em 70, as eleições anteriores tinham marcado vitórias muito fortes da Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de apoio à ditadura, em 68, em 70, e em 74, sobretudo a eleição para o Senado aqui no Rio Grande do Sul, tinham 2 candidatos, um candidato da Arena e o candidato do MDB, que era o partido, né, o partido da oposição, era o Paulo Brossard, que era um político de trajetória conservadora, ele vinha do antigo Partido Libertador, tudo mais, mas essas coisas meio malucas que o Brasil tem, né? No meio de uma ditadura, ainda num período de forte censura, de forte repressão, etc., tu tinha horário eleitoral gratuito, né? E o Brossard fez uma campanha muito contundente na TV, muito de bater na ditadura, no regime, etc., etc., né? E aquilo eu ficava esperando para ouvir à noite, o horário eleitoral gratuito, a participação do Paulo Brossard, que depois foi, eu acho que até ministro da Justiça, alguma coisa assim. Então é curioso, era um político conservador que rompeu com o regime e que fez uma campanha muito contundente. Aqui, o MDB ganhou aqui, ganhou em São Paulo com Aécio Quércia, Pernambuco com o Marcos Freire, em Minas Gerais com o Itamar Franco, enfim, foi um momento de virada, né? Em que, sobretudo, nos maiores centros urbanos, houve um voto oposicionista. Então, ali, para mim, foi um momento também de reflexão política. Um outro momento é em 77. Em 77, a gente veio, em definitivo, para Porto Alegre. Uma coisa até que eu não comentei, né? A minha mãe saía de Tupanciretã para São Paulo para correr atrás enfim, preservar a vida do meu irmão. E ali, assim, algumas instituições foram muito importantes naquele momento. Era um momento de ditadura, né?
Então, por exemplo, em São Paulo, a Igreja Católica, Dom Paulo Evaristo Arnes foi uma figura chave naquele momento, assim, no sentido de lutar, de defender, de acolher, etc. Minha mãe teve a oportunidade de conhecê-lo naquela época. Não mencionei que meu pai morreu logo depois, né? Ele já estava doente e morreu em 72. Bom, em 77 a gente veio para cá e 77 foi o ano que meu irmão saiu da prisão, né? Ele ficou 6 anos preso, mas ele ficou residindo em São Paulo. E aí, nesse momento, eu estava 77, 78, 79 no ensino médio, na época chamava segundo grau, e eu fazia o seguinte: as aulas terminavam em dezembro num dia, no dia seguinte eu pegava um ônibus, na época eu não tinha condições de pegar um avião, pegava um ônibus e ia para São Paulo, ficava 3 meses em São Paulo, na casa do meu irmão, e foi um momento assim de efervescência no país. Era um momento em que o movimento estudantil estava saindo às ruas contra a ditadura, que as primeiras greves no ABC que projetaram o Lula, grande parte dos militantes de esquerda estavam saindo das prisões, havia discussão de reorganização partidária, grupos de esquerda começaram a se reorganizar. Era um momento de efervescência, né? E nesses 3 meses, desses 3 anos, eu andava a tiracolo com o meu irmão e eu tive a oportunidade assim, de viver um pouco aquela efervescência no epicentro que era São Paulo, né? Além de ler, ele tinha uma biblioteca, obviamente uma biblioteca muito marxista, né? Com um militante de esquerda, mas também era um momento que eu lia muito. E isso influenciou a minha escolha pelo curso de Ciências Sociais. Mas mais do que isso, uma escolha por uma ideia de militância. Eu queria, né, de alguma forma... Então, assim que eu entrei no curso de Ciências Sociais, em 1980, eu também já entrei dentro de um grupo de esquerda. A esquerda, na época, tinha uma característica: ainda era uma ditadura, já era o final, já era aquele momento de abertura, anistia, etc. Mas havia muita incerteza, porque as alas mais duras dos militares queriam fechar tudo de novo, né? Então a esquerda se reorganizou, mas de forma clandestina, né? Os grupos eram basicamente clandestinos, não tinham muita... né? E eu terminei entrando para um desses grupos, tudo mais. E aí a minha graduação foi muito voltada para a militância. O meu negócio era militância, aqui, né? O foco fundamental foi esse aí. Eu cheguei a ser diretor aqui, que é ao lado do DCE da URGS, nesse período. Eu terminei a graduação em 84, Ciências Sociais. Uma coisa curiosa, eu tive muito pouco contato com ciência política. Na época tinha muito poucas disciplinas de ciência política no curso. Era um curso muito de sociologia, tinha uma base muito estruturalista, o marxismo era absolutamente hegemônico, enfim, né? Terminei em 84 e aí, bom, trabalho para sociólogo, não tinha muito menos na época, fui fazer várias coisas. Trabalhei quase 3 anos em um jornal, que era um jornal que existiu na época, chamava Diário do Sul, que era um projeto de criar um jornal de qualidade e tudo mais. Eu trabalhei no departamento de pesquisa do jornal, que era encarregado de justamente produzir dados, informações, coisas assim. O jornal terminou falindo, né, por vários problemas, inclusive foi o período de hiperinflação, governo Sarney e tudo mais. Depois disso trabalhei em algumas outras coisas, numa consultoria econômica, em ONGs, assessoria legislativa, várias coisas assim. Lá pelas tantas eu comecei a ler algumas coisas que eu não conhecia da época da graduação, sobretudo alguns cientistas políticos, por exemplo, o Guillermo O'Donnell, que é um argentino
muito importante. Ele vinha fazendo uma discussão sobre a questão das transições para os regimes autoritários. Foi o momento que eu li o Raimundo Faoro, que é um dos livros mais chatos de se ler, mas que, enfim, ele apresenta toda uma interpretação sobre a formação do Brasil e tudo mais. Ele ali começou a me interessar, né? E aí tem um episódio que eu conto sempre, vocês já devem ter ouvido, menciono sempre, em 88, durante as eleições municipais, comum, como é até hoje, chamar cientistas políticos para comentar, e num canal de São Paulo, eu acho, do Rio de Janeiro, não lembro a época, estou assistindo um cientista político, que até então não conhecia, chamado Sérgio Abranches, e eu fiquei absolutamente fascinado pelo refinamento, pela sofisticação da análise. E eu me lembro que eu disse, bom, é isso aí que eu quero ser quando crescer, quero ser esse negócio aí. É curioso porque esse é o ano que o Sérgio Abranches publicou o seu grande trabalho, que é um artigo chamado Presidencialismo de Coalizão, os Dilemas Institucionais do Brasil, né? E foi ele que criou esse termo, presidencialismo de coalizão, neste ano. Mas não era sobre isso a entrevista dele, a entrevista era sobre as eleições municipais, mas eu gostei tanto que eu disse, é isso que eu quero fazer na vida. Na época, a seleção para o mestrado era de 1 ano e meio, então eu tive que esperar ainda, né? Fui fazer só lá no final de 89, 90, foi um período conturbado, porque era o início do governo Collor, né? Teve aquela coisa do congelamento da poupança, ele fechou a CAPES, que era a instituição que faz todo o regramento da pós-graduação, teve toda uma... né? Mas ali foi uma virada, assim, para mim, porque eu fui fazer o mestrado, dizendo, bom, a minha graduação eu fiz pensando em militância política, né? Esse foi a motivação, agora eu quero estudar, né? E de fato foi um período que eu me joguei, assim, mergulhei nos estudos e, no caso, em ciência política, que eu tinha tido pouca influência na graduação. Eu estou falando muito, não sei se vocês querem... Não, achei maravilhoso que respondeu todas as perguntas, até as que eu não sabia que eu queria fazer. Mas em relação ao doutorado, foi um caminho natural ou foi uma coisa que tu decidiu depois? Ou já entrou no mestrado também pensando no doutorado? Teve, assim, na época, quando eu fiz o mestrado, só existiam 2 doutorados em ciência política no país, um no Rio e um em São Paulo. Então eu fiz o mestrado e antes de terminar o mestrado eu fui aprovado uma seleção para professor substituto, né? E fiquei 1 ano como substituto, terminei o mestrado e aí teve um concurso para efetivo. Na época ainda se faziam concursos para efetivo que permitiam apenas o título de mestre. Hoje praticamente todos os concursos já exigem o doutorado. Eu fiz o concurso, fiquei em primeiro lugar, fui aprovado. O concurso foi em 1994, ou seja, fazendo 30 anos, né? E aí logo em seguida eu entrei na primeira turma do doutorado que foi criado aqui, né? Fiz o doutorado em 3 anos, não queria perder muito tempo. Cheguei a publicar algumas coisas antes mesmo de concluir o doutorado. Tem um artigo que eu publiquei em 97, que depois, 2 anos depois, a Unpox fez a primeira edição de uma publicação que ela faz até hoje, O que Ler nas Ciências Sociais. E aí o Olavo Brasil de Lima Júnior, que é um cara que foi um dos fundadores de estudos sobre partidos no Brasil, já morreu, ele mencionou esse meu trabalho, sobre isso, ler, enfim. Então foi uma coisa assim que, né, terminei o doutorado em 2000, eu já era professor da URGS desde 94, e aí fui trabalhando basicamente nessa área de partidos, eleições, tudo mais. Até que, mais para o final dos anos 2000, 2008, a gente começou a discutir a criação do curso de políticas públicas. Um grupo de pessoas, eu,
Maria Isabel Noll na ciência política, Soraya Cortes na sociologia, enfim, dentro de um programa federal na época que chamava Reúne, que era um programa para expandir as universidades federais, vagas, cursos, etc. A gente fez o projeto, a URGS aqui entrou meio no final, a gente pegou meio raspa do tacho, em termos de recursos, né? Por exemplo, a UNB conseguiu construir tem um prédio de ciência política, né? Tem vagas, etc. A gente conseguiu, porque entrou atrasado poucos recursos, criamos o curso de políticas públicas. E aí eu achei que a minha agenda de pesquisa até então, partidos, eleições, ela dialogava pouco com políticas públicas, né? Então eu achei que era importante eu fazer uma inflexão no sentido de começar a incorporar temas em que eu pudesse dialogar mais e contribuir mais com a área de políticas públicas. O curso de graduação de políticas públicas começou a funcionar em 2010 e pouco tempo depois, em 2015, o curso de pós-graduação, né? E eu já tinha interesse por estudar burocracias e eu tinha uma percepção também de que, desde a Constituição de 88, os municípios ganharam uma importância muito grande em termos de implementação de políticas públicas. Não à toa, hoje, a maior parte do funcionalismo público, dos servidores públicos, não estão na União, não estão nos estados, mas estão nos municípios, né? Por conta disso, da importância que eles têm para implementar. Então, eu quis começar a estudar e tinha muito poucos estudos sobre municípios, políticas públicas dos municípios, e aí eu comecei a juntar esses temas, burocracia, municípios, tem toda uma literatura sobre capacidades estatais, etc., que eu comecei a buscar, a tentar explorar. Nessa época também surgiu a minha indicação para coordenador da área de ciência política na CAPES, né? A pós-graduação brasileira, ela tem uma história longa, né? E ela é fortemente regulamentada, né? Tem a CAPES, que é uma instituição que avalia muito rigorosamente tanto a criação de cursos novos quanto as suas notas. E aí uma peculiaridade que é a seguinte: se desde 68 o ensino superior ele cresceu sobretudo nas instituições privadas, né? Na pós-graduação é o contrário. 3/4 da pós-graduação é em instituições públicas, e isso provavelmente se deva a este regramento muito rigoroso que a CAPES faz, a partir de toda uma estrutura de áreas, né? E, bom, e ela faz periodicamente, atualmente a cada 4 anos, a avaliação dos cursos. Coordenador de área é indicado num processo que é complexo. Num primeiro momento, os programas de cada área indicam nomes, né? Num segundo momento, o Conselho Superior da CAPES olha aquelas indicações e elabora uma lista tríplice, que pode ter a ver ou não com aquilo. Ela pode elaborar uma lista tríplice com 3 nomes que não receberam nenhuma indicação, aquilo ali é uma referência. E, posteriormente, o presidente da CAPES escolhe um daqueles nomes. Eu terminei sendo o nome mais votado, depois também o primeiro da lista e o escolhido pelo presidente da CAPES. Fiquei 2 períodos, fiquei de 2011 até 2018. Foi uma experiência importante que me permitiu conhecer a pós-graduação. Hoje eu tenho uma avaliação de que talvez a pós-graduação brasileira esteja vivendo um momento de necessidade de mudanças importantes. Eu acho que ela, algumas das suas características tornaram-se obsoletas, né? Mas, enfim, isso é uma questão, né, para conversar, mas essa também foi uma experiência que ao longo de 7 anos, né, ela exigia muitas viagens. As reuniões do CTC
conselho técnico científico, elas duram uma semana por mês, então eu tinha que passar uma semana em Brasília. Eu lembro, nessa época, minha filha devia ter não tinha 10 anos ainda, uns 8, 9. Um dia nós, assim, jantando em casa, ela me disse: papai, tu tem outra família em Brasília? Né? Porque era muitas viagens a Brasília, mas também é muito conhecimento, muita gente que tu conhece, gente de outras áreas, são 49 áreas do conhecimento, então isso dá uma experiência muito, muito legal. Voltando um pouquinho para a graduação, não sei se essa vai ser a pergunta mais adequada, mas eu vou ter que fazer. Participou da criação do curso de bacharelado em políticas públicas. E aquilo que vocês fizeram, que vocês esperavam em relação ao curso, daquilo que os alunos deveriam ter de formação e de como eles deveriam sair para o mercado, também para a pesquisa, se manteve? É algo que ainda acontece ou tu acha que teve meio que o pessoal não, como é que eu vou dizer, se supra as expectativas, se realmente as expectativas foram cumpridas, se é aquilo que vocês pensaram, que vocês almejaram para o curso, é o que acontece ainda hoje? Evidentemente, entre o desenho, o projeto e o resultado sempre tem gaps, né? Agora, eu diria que tem coisas que eu acho que foram muito bem sucedidas no curso. Talvez uma das coisas que a gente talvez nem tenha pensado tanto, mas que fez e que eu acho das melhores coisas são os estágios. Sobretudo os estágios não obrigatórios. Não só porque eles representam oportunidade até de renda para os alunos, mas o que eu tenho visto é que os alunos, ao fazerem estágio, adquirem uma experiência prática na administração, né, que é muito, muito legal. Acho que a gente ainda precisaria ajustar um pouco melhor a experiência que os alunos têm com o feedback disso dentro do curso. Eu acho que, por outro lado, uma limitação que o curso tem, duas limitações que eu diria que ele tem. Políticas públicas no Brasil é uma área relativamente recente, né? E como áreas recentes, elas são formadas por profissionais que foram formados em outras áreas, né? Então, esse é um preço um pouco que eu acho que a gente ainda paga nessas primeiras gerações de cursos, né? Por exemplo, foi o que eu disse, eu tive que mudar minha agenda para fazer alguma coisa que tivesse mais relação com políticas públicas, né? Então, muita gente é formada em outras áreas, vem com uma outra bagagem, etc., até que a gente consiga constituir, dentro de políticas públicas, uma identidade que combine, né, uma formação analítica, metodológica sólida, com um viés aplicado, eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente vem muito das ciências sociais. A nossa formação, a minha formação na graduação foi ciências sociais, depois na pós-graduação ciência política. Eu acho que as ciências sociais, elas são ainda muito pouco aplicadas, né? Esse é um problema geral digamos assim, das universidades, das graduações, da pós-graduação brasileira. Tem um dado que para mim é muito eloquente a esse respeito. Tem uma pesquisa do CGE, Centro de Gestão Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Eles já estiveram no Ministério do Planejamento, não sei onde eles são alocados agora. Mas eles fizeram já várias edições de uma pesquisa
rastreando a profissionalização de mestres e doutores no Brasil. Ou seja, pegaram os dados da CAPES, mestres e doutores, onde é que eles estão empregados, quanto eles bateram a informação com a RAIS, né? Quanto ganham, onde é que estão empregados, etc. Se pegar todos os doutores formados no país, 2 em cada 3, em todas as áreas, se empregaram depois da sua formação no ensino superior, ou seja, são professores do ensino superior. Este é um problema grave, ou seja, nós estamos formando clones de nós mesmos. Produz uma zona de conforto, etc. Aí tem um ponto que eu acho que é a limitação, e que é uma limitação ainda de um curso como de políticas públicas. Talvez futuras gerações de professores de políticas públicas possam avançar mais nessa direção, né? Ainda somos uma geração que foi formada para formar professores, né? E não para formar gestores, o cara que está lá na ponta, na administração. Por isso que eu disse que eu acho que uma das coisas mais legais, mais interessantes do curso são os estágios. É o momento que os alunos têm uma experiência prática, um conhecimento, uma informação que é muito, muito legal, muito importante para a sua formação profissional. Durante o teu estágio sênior na Sciences Po Paris? Sciences Po. Sciences Po Paris. Quais diferenças e semelhanças que tu observou no ambiente acadêmico e na pesquisa nas ciências políticas entre a França e o Brasil? Porque tem aquela diferençazinha, e aquilo que tu trouxe de lá, que tu conseguiu aplicar talvez aqui na URGS com a gente, com os alunos, sabe? Quais são as semelhanças e diferenças que tem desses dois mundos da pesquisa? Eu fiz o pós-doc, o estágio sênior, na Sciences Po. Sciences Po é uma espécie de apelido. Formalmente chama Institut d'études politiques. Mas todo mundo chamava Sciences Po e pegou, e eles próprios, a marca deles, inclusive, é Sciences Po, né? Eles são conhecidos desta forma. Tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, ciência política na França tem um status, um reconhecimento que é impensável no Brasil, né? De fato, é uma área, tanto que na Sciences Po eles têm várias áreas, né? Vários cursos: ciência política, economia, direito, relações internacionais. O mais prestigiado é o de ciência política, né? O curso de ciência política da Sciences Po, naqueles rankings internacionais, ele fica sempre disputando ali entre o segundo e o terceiro lugar. O primeiro é Harvard, e aí o segundo fica entre Oxford e Sciences Po. Nesse ano foi a Sciences Po, né? Então, qual é uma diferença importante assim, que eu observo? A despeito de ser uma instituição assim, de excelência, eles têm uma vocação muito forte para o conhecimento aplicado. O negócio deles é formar quadros, né? Quadros dirigentes para o Estado, né? Quadros para empresas, formar profissionais. Então, tu tem uma combinação de uma alta qualidade, uma alta infraestrutura. No período que eu estava lá, eles já inauguraram um enorme prédio novo, fantástico, enfim, né? Muitos recursos, mas com esse horizonte muito fortemente aplicado, né? Então, isso é uma característica. Tem uma segunda característica que me chamou muito a atenção e que eu acho que é uma diferença em relação às universidades brasileiras e que produz efeitos positivos, no caso deles, que é o seguinte: quando eu estava chegando lá, segundo semestre de 2021, eles estavam no processo de indicação do novo diretor, que seria o reitor da instituição. Como é que é o processo deles? Eles fazem um edital e qualquer pessoa no mundo pode se candidatar. Qualquer, realmente. A pessoa não precisa ser de universidade, não precisa ser professor. Qualquer pessoa no mundo vai lá, manda o currículo. Eu me lembro que na época 26 pessoas se candidataram.
Aí eles fazem lá entrevistas, analisam os currículos, não sei o quê, e elaboram uma lista tríplice. Daqueles 26, tem 3 aqui que a gente acha. Aí eles têm 2 conselhos, tem o conselho da Sciences Po e tem o conselho da Fundação Nacional de Ciência Política, que é a mantenedora. Sciences Po não é pública. Os 2 conselhos pegam aquela lista tríplice e eles têm que chegar a um nome de consenso, daqueles 3. Então, os 2 conselhos. Chegaram ao nome, eles mandam para o ministro da Educação, mesmo não sendo uma instituição pública, é o ministro da Educação que chancela. Beleza. Eu não me lembro até o nome do sujeito que foi escolhido. Só que o sujeito que foi escolhido, ele tinha sido antes, né, de ser contratado pela Sciences Po, ele tinha sido CEO da Danone. Aí a gente pode perguntar, mas o que o CEO da Danone tem a ver com a instituição que é a segunda no mundo na área de ciência política? A lógica deles é a seguinte: as diretrizes acadêmicas são dadas pelos conselhos. Tem conselhos acadêmicos de professores. Essas vão dar as diretrizes acadêmicas, e eles precisam de um gestor para gerir, para tocar, né, fazer a coisa. Eu acho que a gente tem uma estrutura universitária aqui que é amadora, né? Eu tenho claro que muitos dos nossos reitores são pessoas competentes, dedicadas, esforçadas, que fizeram o máximo, né, e que fizeram muitas coisas boas, etc., mas são amadores. Professores não foram formados para gerir universidades. Professores foram formados para dar aulas, para orientar alunos, para fazer pesquisas, né? Aí tu pega uma instituição como a URGS, que é o 3º orçamento do Estado, né? Não é pouca coisa, e tu coloca uma pessoa que pode ser ótima, pode ser um excepcional professor, excepcional pesquisador, excepcional orientador, mas ele vai aprender a fazer gestão nessa enorme instituição que é a URGS. Não dá certo, né? E eu acho que aí isso explica alguns problemas, deficiências que eu acho que as nossas instituições têm. Infraestrutura precária, que não é só falta de recursos, também, mas não só. Fluxos administrativos, essa burocracia absurda que para qualquer coisa, processos e vai e vem. Enfim, então eu acho que essas diferenças. Do ponto de vista de qualidade, eu acho assim, há 2, 3 décadas atrás, na época, por exemplo, que eu estava no mestrado, a gente, para alguma coisa chegar aqui de novidade, era muito tempo, né? As revistas eram todas impressas, elas levavam meses, anos para chegar. Livros para comprar era difícil. Bom, hoje com a internet tu acessa qualquer coisa, né? Então tu tem, digamos, o nível de informação, e hoje tu tens lives que tu pode fazer com os principais autores em cada área, né? Digamos assim, tem uma conexão internacional que faz com que as distâncias que nós tínhamos em relação a outras áreas, né, ou a outras instituições internacionais, nos Estados Unidos, na Europa, podem ser muito menores. Nós estamos muito mais próximos de dialogar, né? Agora, eu acho que a gente ainda tem problemas sérios de gestão, né, que talvez nos... E tem um problema crucial, que é aquele que eu mencionei. Eu acho que todo o nosso sistema está formado para se autorreplicar. Quer dizer, eu acho que a gente tem que, nossas instituições de fomento, como CAPES, CNPq, as FAPES, etc., tem que colocar na sua régua a questão seguinte: a aplicação. Qual é a aplicação? Qual é o resultado que isso aqui vai ter em termos, né, de aplicação, por exemplo, para pensar a questão de mudanças climáticas, né? A questão de prevenção a desastres, a questão de redução de desigualdade, a questão de cidades mais sustentáveis, enfim. Eu acho que
há uma distância, né, entre universidades, inovação e aplicação. Isso aí precisa ser, de alguma forma, melhor resolvido. Então, de repente, pegando essa deixa sobre a questão ambiental, né, pensar um pouquinho que acaba, há pouco tempo, ocorreram, né, a terrível enchente agora, né, assolou, né, o estado, e pensando assim como cientista político, né, e com a sua experiência, professor, como o senhor avalia, né, a resposta, de repente, política, institucional, às enchentes, como é que pode dar, né, pensar um pouco sobre isso, assim? Bom, essa é uma agenda que talvez agora não, pelo impacto trágico do que ocorreu aqui no estado, mas essa é uma agenda muito atrasada no Brasil. Nesse período de 6 meses de estágio pós-doutoral, isso foi talvez a coisa que mais tenha me chamado a atenção em relação à Europa. Eu vi pouquíssimos postos de gasolina em Paris. Na zona mais central de Paris eu não vi nenhum, né? E em todas as ruas eles têm o cabo ali para fazer o carregamento das baterias. Eu tive a oportunidade de assistir uma reunião da bancada social-democrata no Parlamento Europeu. E essa é a questão central: transição energética, clima, etc. Quando a gente vem para cá, não só a experiência de governos negacionistas anteriores, mas ainda, eu diria, parâmetros, né, um pouco atrasados em relação à valorização de extração do petróleo. Então, eu acho que isso aí tudo é algo que nos atrasou, talvez agora não. Eu acho que a gente ainda tem outros 2 problemas. A discussão, a partir de agora não, mas até agora, ela tinha uma pegada muito macro. Aquecimento global, mudança climática. Claro, a questão de fundo é esta. Mas tu tem questões micro que tu pode ver ao nível de cada cidade. Por exemplo, a Munique 2020, portanto já de 4 anos, ela nos dá informação sobre desastres ambientais em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, ocorrência de enchentes, deslizamentos, secas, né? E ela nos dá informação sobre qual é a estrutura de gestão de riscos e desastres em cada cidade. Então, tu sabe, tem a possibilidade de olhar a probabilidade que um desastre ocorra e em que medida aquela cidade está preparada. Isso não é agora, depois isso já é há pelo menos 4 anos. Então, se pensar que a gente tem isso e tem outras bases, inclusive com mais informação ainda, a gente já poderia estar, né, nos preparando para isto, exatamente, toda uma inflexão no planejamento urbano, na prevenção, etc., que vai ter que ser feito a partir de agora. Dados e informações não faltam. Uma outra coisa que eu acho importante nessa direção é o investimento, eu não vou dizer interdisciplinariedade, porque inter é uma coisa ruim, né? Então eu vou dizer multidisciplinariedade. Tem que pensar políticas ambientais, por exemplo, tem que ter lá os hidrólogos, que foram tão importantes agora, para ter a questão do nível dos rios e tudo mais, mas também os cientistas ambientais, para fazer projeções, os meteorologistas, mas também os analistas de políticas públicas ou cientistas políticos, para pensar que tipo de políticas, o custo político de aprovar a legislação. Também a gente tem informações, via Munique, de legislações ambientais por município, né? Que municípios têm, que tipo de legislação, se eles têm Secretaria de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então,
de alguma forma, nós vamos ter que juntar tudo isso aí, né? Desde um conhecimento técnico, né, de engenheiros, hidrólogos, meteorologistas, até um conhecimento das implicações econômicas e sociais e digamos, das iniciativas políticas para produzir uma mudança nas políticas públicas na direção de um desenvolvimento mais sustentável. Eu queria aproveitar então também esse gancho sobre os INCTs, né? Que recentemente, acho que o senhor escreveu também um artigo que fala sobre, acho que talvez seja um pouquinho sobre essa segmentação dos INCTs, né? De conhecimento, acho que também talvez que eles poderiam talvez se conversar um pouco mais, né? Acho que se puder comentar um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que grande parte dos problemas que eu mencionei da ciência brasileira, dela ser ainda muito endógena, muito voltada para dentro, tem a ver com a estrutura disciplinar, né? Nós nos organizamos por disciplinas, isso foi importante. O Brasil é o 13º, 14º país no mundo em produção científica, o primeiro na América Latina disparado, 3 vezes mais do que o segundo colocado, que é o México. Isso foi produto dessa nossa estrutura. Só que essa estrutura está obsoleta, né? Exatamente, nós precisamos começar a fazer coisas em rede, né? Os INCTs, eles foram criados há 10, 15 anos atrás, um pouco nessa perspectiva. São Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né? A ideia de grandes redes multidisciplinares para, digamos, vocacionadas, voltadas para dar conta, né, de problemas nacionais. Eles são, em parte, isso, em parte, ainda uma experiência incompleta, né? Eles poderiam ser mais multidisciplinares, sobretudo saindo, muitas vezes eles até têm várias disciplinas, mas da mesma grande área, né? É importante tu pensar em juntar isso aí, gente das ciências ambientais, da ciência política, da economia, da demografia, coisas dessa natureza, né? E, sobretudo, com um crivo muito forte em resultados. Quais são os resultados que são produzidos, né? Em que medida há contribuição efetiva para dar conta de grandes problemas nacionais. Eu acho que eu particularmente gosto muito das contribuições que uma economista italiana, que está radicada no Reino Unido, a Mariana Mazzucato, tem feito, né? Ela diz que a grande, do ponto de vista de arranjo organizacional, a grande questão são missões, são redes. O exemplo que ela dá é o da NASA. Nos anos 60, né, a NASA foi um conglomerado de muitas áreas e que produziu inovações em inúmeras áreas, desde produção de alimentos, porque eles precisavam alimentos sintéticos com grande duração, etc., né, a computadores, propulsão de motores de propulsão, etc. Então, aquilo ali foi até hoje, quer dizer, por exemplo, o desenvolvimento do Vale do Silício, tudo mais, tem um pouco a ver com aquele motor que foi a NASA. E aí ela disse, bom, nós precisamos de pensar essas estruturas de missões, por exemplo, para a questão climática, para a questão de desigualdades, tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que avançar mais a estrutura do sistema de ciência e tecnologia brasileiros nessa direção, na direção de grandes temas, grandes missões com características multidisciplinares. Eu acho que aí também tem um problema dentro da universidade, mas também do poder público como um todo, né? Porque agora nas enchentes a gente vê que a URGS está produzindo muito conhecimento, né? Enfim, toda hora a gente
ver pessoal falando, tá na mídia gaúcha e tal, também vi em podcast, mas me parece que nós aqui não estamos sendo aproveitados. Sempre estão chamando gente de fora. Tu acha que isso pesa depois, no final, dentro da URGS, a gente não ser aproveitado para isso? A gente ter o conhecimento, montar bancos de dados, enfim, e a gente não ser aproveitado para isso? Porque me parece que a gente não é aproveitado. A gente produz, mas aqui a gente não é usado. Quando tu dizes nós não somos aproveitados, tu está dizendo a área de ciências humanas ou tu está dizendo a URGS? Eu acho que é um pouco dos dois. Um pouco dos dois. O curso de políticas públicas, após eu estou vendo que está produzindo muito conhecimento agora em relação às enchentes. O pessoal está se juntando, está fazendo artigo, está pesquisando, está criando rede, mas também a URGS, assim como toda ali no campus do Vale, que tem os hidrólogos, tem o pessoal da geografia e tal. Eu até acho que, sobretudo, por exemplo, o pessoal da hidrologia teve bastante destaque, né? Sim. Nesse processo merecido em função de toda a expertise que eles têm. Eu acho que na área de ciências humanas a gente talvez pague o preço dessa ser uma questão, dessa ser uma agenda ainda em atraso, né? Se for ver, nós temos poucas pessoas que têm assim uma bagagem acumulada, né, de estudos sobre questões ambientais dentro das áreas de humanidades. Então, eu acho que isso, de alguma forma, e eu acho que também é importante que a gente saiba combinar, saiba incorporar nas nossas análises evidências, dados, informações técnicas, porque isso também é o que dá, né, relevo, que dá força, né, para os nossos argumentos, para as nossas proposições. Como eu disse, 4 anos a gente tem dados sobre municípios com probabilidade de desastre e as estruturas municipais, mas temos muito pouca coisa trabalhada sobre isso, né? Então, eu acho que há um campo que precisa ser desenvolvido e há um esforço que as áreas de humanidades precisam fazer para aprofundar o seu conhecimento, né, baseado em evidências, de forma a fazer com que isso aí ganhe saliência, chame atenção, seja reconhecido. Me parece que as ciências humanas está muito preocupada em explicar aquilo que já aconteceu, né? Eles não querem prever, não tem aquela coisa de ser preditivo, quer só explicar o que já passou já. Aí acho que tem também, enfim, mas é isso. Quer fazer outra? Não, esse esforço, né, que a gente tem, comenta bastante no curso, né, em lives, até no Pérez, o canal e tal, e chama pessoas para debater sobre essa questão justamente da área ser descritiva. Ser mais descritiva do que preditiva, né, de pensar assim, de fazer esse esforço causal, né, o mecanismo causal, né, que a gente conversa bastante, né. Então, enquanto tem essa necessidade de entender melhor sobre isso, assim, acho que isso é um grande tema, né, que a gente tem tentado trazer para o curso, especialmente, né, nos trabalhos, os professores têm feito esse esforço, eu acredito que... Estamos no caminho. Não, eu acho que isso aí é fundamental, porque esse é um ponto que o Diliberto Capano e o Michael Howlett, né, têm sublinhado. Diz, olha, essa questão de a gente encontrar mecanismos explicativos, fatores explicativos, não é só uma filigrana acadêmica, né? Não. O cara lá, o gestor, ele precisa ter esse instrumento, porque para ele saber se uma política vai dar certo ou não, né, ele tem que ter, digamos, o domínio sobre
quais são os fatores que aumentam a probabilidade de uma política dar certo ou fracassar, né? Então não é só uma questão acadêmica, teórica, abstrata, é uma questão prática de gestão pública, né? E que a gente, de alguma forma, precisa dominar mais, utilizar mais. O senhor coordena o Qualigov e o NCT. Eu queria que tu falasse mais sobre eles e sobre as contribuições, que eu sei que vocês estão pesquisando bastante coisa. A gente fica de olho no site, no Insta, para saber quais as produções que vocês estão fazendo agora, também em relação às enchentes de Porto Alegre, que eu sei que tu tem uma orientadora, que é a Lídia Tencati, que ela pesquisa sobre os desastres, né? Se eu não estou enganada. Sim. Tenho também a Drisa Kern, que está terminando o mestrado sobre o mercado de carbono, e a Lídia começando a tese de doutorado sobre gestão de riscos e desastres, né? Um pouco nessa linha da importância, né, para essa área temática. O GovMuni, que é o nosso grupo aqui local, que tem trabalhado sobre municípios, basicamente, né? E, por sua vez, o INCT Qualigov, é um INCT, Qualidade de Governo e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. A gente tem uma colega, que é a Cristiana Lozecan, ela é originalmente aqui do Rio Grande do Sul, mas atualmente é professora na Universidade Federal do Espírito Santo, e ela trabalha há muitos anos com política ambiental, acompanhou muito aqueles casos de Mariana e Brumadinho e o pós, né? O que foi feito depois, tudo mais. E ela está coordenando uma agenda de lives que a gente pretende fazer a cada 15 dias, começando agora dia 12, se eu não estou enganado, justamente trazendo especialistas de várias áreas, geógrafos, hidrólogos, cientistas políticos, enfim, para fazer essa discussão. Então, é uma tentativa também de contribuir um pouco mais e de avançar nesta agenda de pesquisa, que é tão central. Quando é que o Qualigov foi criado? Ele foi aprovado pelo CNPq no final do ano passado, novembro, dezembro, né? E ele foi aprovado a partir de uma parceria entre 3 agências de fomento, o CNPq, a CAPES e a FAPERGS. Então, cada uma entra com uma parte, com alguns recursos, etc., né? A gente já vinha se organizando, né? Uma rede de pesquisadores, atualmente são 29 pesquisadores de várias instituições, tem um conselho internacional com 12 pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, etc. O projeto é até final de 28, depois ele pode ser renovado. Nós estamos atualmente com 7 projetos estruturantes, são projetos de pesquisa, um dos quais, que eu estou mais vinculado, pretende criar até o final do ano um índice de gestão municipal, né? Mas também temos outros projetos sobre reforma administrativa, federalismo cooperativo, a participação da justiça na questão ambiental, políticas sociais, enfim, né? Tem um conjunto de pesquisadores que estão engajados nisso aí. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, não é minha. Eu não sei se ela vai entrar depois no final, se não vai ser cortada, mas que eu vou fazer porque foi um professor que mandou, um professor Sérgio. E a pergunta é a seguinte: considerando as mudanças nas teorias e abordagens na área de ciência política desde a sua graduação, como você percebe a evolução do pensamento acadêmico desde o marxismo, que talvez fosse mais dominante antes,
até os conceitos mais recentes como escolha racional e o neo-institucionalismo. Essa pergunta estava mais no iniciozinho, daí não deu para encaixar, mas eu vou fazer porque, ó, pelo menos eu fiz, Sérgio. Bom, é uma longa questão, seria um seminário acadêmico de um semestre inteiro. Nós podemos providenciar. Eu acho que as ciências sociais foram muito dominadas até os anos 60 né, pelo estruturalismo althuseriano, marxismo, sobretudo a sociologia, né? A ciência política, por sua vez, conheceu ali nos anos 50 a chamada revolução behaviorista, com uma versão mais psicológica, né? A escola de Michigan, estudos de cultura política, etc., uma versão mais baseada na microeconomia, com a teoria da escolha racional. Um ponto convergente, né? O marxismo, por sua vez, a partir dos anos 70, nas ciências sociais, faz água. É muito curioso que ali, pelos anos 80, se constituiu uma corrente chamada marxismo analítico, que eram autores como Elster, Adam Przeworski e outros que tentavam, que vinham do marxismo, né, e que tentavam juntar o marxismo com a teoria da escolha racional. Eles diziam o seguinte: normalmente os autores marxistas dizem que o marxismo tem algumas falhas, alguns erros de análise, mas que o método é bom. E o argumento deles era o contrário. Eles, olha, o marxismo tem algumas coisas, né, importantes em termos de teoria de justiça social, tudo mais, mas o método é uma porcaria. E aí eles incorporam lá o individualismo metodológico, a teoria da escolha racional. Bom, tudo isso aí converge para a ideia de que equilíbrios são improváveis, né? A tendência é muito difícil tu produzir cooperação, coordenação, né? Na área de políticas públicas, por exemplo, as matrizes teóricas de modelos como coalizão de defesa, equilíbrio pontuado, múltiplos fluxos, é a ideia do Garbage Can e da anarquia organizada do Cohen e do Marty, que, em termos sociológicos, era a mesma coisa que a teoria da escolha pública está dizendo, né? Tudo é um caos, tudo é muito difícil. Decisões tendem a ser contraditórias, inconstantes, etc. O neo-institucionalismo, nos anos 80, em diferentes vertentes, né, ele foi dizendo, não, na verdade, falta um termo nessa equação, que são as instituições. Como as instituições condicionam, constrangem, influenciam as decisões dos agentes. Eu acho que na evolução mais recente, basicamente o institucionalismo racional e o histórico se aproximaram muito. Eu não vejo grandes diferenças entre eles. Eu acho que o institucionalismo foi até os anos 2000, 2010 a corrente hegemônica na ciência política, e acho que mais recentemente tem uma nova onda, que é a chamada a virada interpretativa, né? Inclusive tem um institucionalismo construtivista, que do meu ponto de vista teórico, metodológico, é muito problemática, porque ela enfatiza muito narrativas, interpretações muito fluídas, um menor rigor metodológico, um conjunto de, digamos assim, uma certa fluidez, né, na análise, mas de qualquer forma isso ganhou, né, corpo nos últimos anos. Então eu acho que esse é o quadro. Eu particularmente me filio ao institucionalismo racional histórico, histórico-racional, acho que eles são complementares, né? E há modelos de análise de políticas públicas derivados deles. Capacidade estatal, mudanças graduais endógenas, pontos de veto, difusão, né? Que são modelos
Modelos são teorias mais tipo kits de teoria, né? Mais aplicáveis, mais portáveis, né? Para dar conta de problemas mais específicos. Professor Marenco, eu acho que nós podemos caminhar para encerrar. Eu teria mais outras 10 perguntas para fazer, mas não vou tomar o tempo, não vamos perder a audiência também. Gostaria de agradecer a sua presença, é sempre um prazer te ouvir falar, né? É uma aula sempre. E alguma coisa para falar, Lana? Não, agradecer também, agradecer a generosidade sempre e... A Lana que é orientanda. Ser sempre acessível, assim, a conversa também e ter essa preocupação também com a gente de orientar de uma forma, não só, né, quem é orientando, mas os colegas também, de ser acessível e preocupado, né, com uma ciência, eu acho que... aplicável. Aplicável, enfim, baseada em dados e evidências. Importante. Então, é isso. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês.